Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2014, é uma quarta-feira, e nosso verbete é de número 3134, ele tem 4 páginas, 49 elogias e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a onda de amparo, da especialidade holopensenologia. E o verbete foi redigido pela nossa já veteraníssima professora Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais e Nomadismo da Conscienciologia, de 2005, tenepsista desde fevereiro de 2008, EPICOM desde novembro de 2011. A onda de amparo é a intensificação da amparabilidade da consciência homem ou mulher durante determinado período de tempo, abrindo caminho e propiciando condições favoráveis para a realização de determinada tarefa pertinente, nem sempre percebida e bem aproveitada pelo amparando. E na pensenologia, o holopensene pessoal da amparabilidade. A sintonia pensênica com os amparadores. Na fatologia, a abertura do caminho, a facilitação das resoluções, a intensificação da ajuda, o ambiente predisposto às realizações, a convergência de interesses evolutivos, as sincronicidades positivas, os resultados prolíficos, a satisfação do trabalho conjunto, os precedentes exitosos, o fortalecimento da autoconfiança e da autodeterminação, a autointencionometria prática. E na parafatologia, o conceptáculo amparador extrafísico de função, a sinalética parapsíquica aguçada, o autoparapsiquismo ativo, a identificação do respaldo extrafísico, as interações extrafísicas correspondidas, o contato com a paralencologia, a parapercepção da formação de cenário extrafísico favorável, a convergência com o fluxo cósmico, a prática da TENEPS enquanto ponto de encontro com o amparador e fonte de captação de inspirações extrafísicas. E aqui na remissiologia nós destacamos amparabilidade, amparador extrafísico, amparo extrafísico, atitude pró-amparador extrafísico e holopensene interassistencial. E na frase enfática, as ondas de amparo otimizam, agilizando resoluções críticas e demandantes com menos desgastes. Porém, precisam ser identificadas para serem aproveitadas em tempo, senão se esvaem. Na questionologia, você percebe as ondas de amparo? Como aproveitar melhor tais ensejos nas realizações evolutivas? E aqui na mega-análise, feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, a Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Reforço, sintonia, presença, extrafísico, otimização, amparador, heteroajuda, convergência, intensificação, oportunidade, sincronicidade, potencialização, empreendimento, proexologia, amparologia, paralencologia, tenepsologia, desassediologia, holopensenologia, parapercepciologia. Agora, professora Kátia, você está muito bem acompanhada aí, a bancada da África, não é isso? Então, eu queria que você comentasse aí sobre as suas mais recentes experiências. Você acabou de chegar de viagem, não é isso? Nós três, né? Nós quatro, o João. Que tal uma abordagem aí da onda de amparo pró-África? Isso é bem interessante, Dulce. Na argumentologia, ali na exemplologia, o segundo exemplo é justamente sobre isso, né? A onda de amparo grupal, aquela benéfica ao grupo frente a neoempreendimento evolutivo. Então, isso já nessa segunda itinerância administrativa que nós fizemos à África, novamente se repetiu, ficou bem perceptível, né? No espaço assim curtíssimo de tempo, a gente conseguia encontrar outro imóvel lá para comprar. Então, assim, é bem significativa essa onda de amparo
E como que, assim, a gente nota que, dependendo do objetivo daquela atividade, daquele grupo, né, esse amparo se manifesta de uma forma bem ostensiva que não fica... vocês vão falar aí, né? Né? Autopersuasiva. Não tem como você não ver, né? Não tem como você não ver. E eu acho que isso é um tema que deve ser chamado a atenção, porque ocorre também no âmbito individual. E, às vezes, a pessoa ela é muito, digamos assim, fixada na questão da agenda intrafísica, né, do planejamento que ela traçou, e ela tem uma dificuldade de flexibilizar os horários, o que ela está fazendo, para ela entrar nessa onda, porque a onda ela vem e ela passa, né? Então, se a pessoa ela não procurar adentrar essa onda, ela vai perder essa oportunidade, né? Uhum. E outro ponto também importante é assim, a pessoa não achar que é ela, porque não é ela, é algo externo a ela. E também não é por causa dela, é por causa de questões maiores que envolvem mais pessoas, né? Então, eu acho que isso daí vale a pena todo mundo ficar atento para poder aproveitar mais. Vocês gostariam de falar já alguma coisa? Bem, estou lendo o verbete pela primeira vez agora, né? Então, e nós fomos para a África e aconteceu isso tudo. E agora eu estou lendo o verbete, é impressionante. Isso encaixa realmente... acho que você começou antes ainda da gente entrar, não foi? O verbete? Eu perguntei aqui para ela, quando é que foi que você escreveu isso? Acho que foi antes da gente entrar nesse negócio da África. Então, é impressionante, é isso aqui mesmo. É como que tudo se agiliza, você percebe essa onda, só que a coisa não está clara, ninguém disse para a gente, vai para a África, sabe? Nós começamos a perceber que estava ocorrendo uma onda de amparo, não sabíamos ainda para que lado que era, aí ficamos de olho, né? Identificamos a onda, que é o que ela está falando, se a gente não identificar, vai passando e foi. É aquele momento, é aquele time, né? Então, nós começamos a perceber isso, tem uma onda, está vindo alguma coisa aí. E aí foi que tudo foi ocorrendo, a gente encontrou com eles, por acaso, fizemos uma reunião e tudo, os acontecimentos vão se mesclando com o dia a dia. Para vocês terem a noção, acho que em 15 dias tudo se clareou, em 15 dias que a gente nem sabia que ia para a África, com 15 dias depois, a gente já estava praticamente com a data mais ou menos marcada, tudo definido, tudo se aclarou, tudo se resolveu. Nós não tivemos que resolver nada. Parece que tudo vinha de encontro. Convergência. Né? Convergência. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas como é que é isso? Como é que é essas convergências? Como é que isso aconteceu? Primeiro de tudo, porque a gente identificou. Ninguém falou para a gente. Aí você começa a abrir assim, espera, tem algo acontecendo? Aí você sai procurando. Então, nós já sabíamos que tinha algo. A Kátia chega da itinerância, da primeira itinerância dela e faz aquele círculo mental somático de África. Eu nem estava no círculo, eu estava fazendo um outro curso. Não tem nada que ver com a África, né? Mas, além de tudo, o círculo é marcado de repente, né? É mais em cima, né? E o retrocenha que eu estava fazendo já tinha algo previsto e tudo bem, né? Eu já estava nele. Então, eu disse, poxa, mas eu queria ter assistido. E aí, depois que acaba, a Kátia vai lá em cima, que o Djalma que estava lá em cima na gravação, pergunta, pô, cadê a Grace? Ela tinha que estar aqui. Por que a Grace tinha que estar aqui? Eles dois tinham que estar, mas só que ele estava e eu não estava, não foi isso? E aí eu vou atrás, por que eu tinha que estar lá? Aí eu fui, eles estavam dando o curso, eu fui fazer o curso deles até para estar com eles, porque senão não ia estar, que é o nosso dia a dia. O curso não tinha nada a ver com a África. Não, até tinha. Qual era o curso? Agenda autodesassediadora, que também é outra coisa, né? Então, eu fiz o curso, mas tem tudo a ver com o meu momento, que eu estou com muita coisa para fazer, como é que a gente faz? Fui e disse assim, aproveito para marcar com eles. Nesse curso, uma semana depois, nós marcamos para uma semana depois, então 15 dias desde o dia desse círculo mental somático, para conversar sobre a África. Só que, enquanto isso, as outras coisas conosco, a onda de amparo estava acontecendo. E a gente ainda não sabia o que era. A gente sentou 15 dias depois, né? Aí tudo foi começando a conversar com eles. Na realidade, eu tenho a impressão que foi até
ou foi um mal entendido, ou não sei o que aconteceu, gente. O que houve? Eu estou aqui na minha intertúlia com o Valdo, e alguém também aqui na minha intertúlia passa um e-mail para ele dizendo que o Valdo tinha falado de nós dois para a África, né, do comprometimento da gente com a África. Gente, eu estou aqui todo dia. Eu não ouvi isso. Eu não sabia de nada disso. Eu fiz até uma pergunta para o Valdo da África, mas quando eu fiz, eu até achei que não era, se descartou, isso não é para agora. Tipo, o Valdo falou, vocês estão com muito trabalho, tem que fazer tudo primeiro, quando vocês se desvencilharem disso tudo, talvez a África. Então, eu fiquei até assim, tem nada que ver, então, não é meu momento agora. Mas aí ela chega com essa informação, e eu falo para ela, olha, eu não estou sabendo de nada. Ela olhou assim, é isso, ficou uma desconfiando da outra, sabe? Quem está enrolando quem? Eu disse, não estou sabendo disso, não vi isso. Não interessa. O fato é que, vendo ou não vendo, as outras percepções é que vão dizendo mais. Então, eu fui vendo, a onda de amparo está ali, que eu ainda chamava desse nome, né? E a coisa está acontecendo. Eles também viram como que tudo a gente foi passando, aí a gente começou a fazer reunião uma vez por semana, né? Reunião, diga-se, passagem durante o almoço. A gente almoça fazendo reunião porque nós não temos tempo. Tanta coisa que a gente tem para fazer. Então, aí as coisas foram acontecendo. A gente foi vendo as sincronicidades. Então, aí no início, a gente já pensava, vocês terem a noção, a gente dizia assim, não, nós então vamos tentar viajar. A gente precisava fazer uma viagem para o Chile antes. Então, nós falamos assim, nós vamos viajar para o Chile antes, depois nós vamos para lá. Então, nós viajamos em setembro, em outubro nós vamos para a África, né? Mais ou menos, já era uma coisa rápida demais, gente. Isso foi do dia 14 de junho, que a gente sentou a primeira vez, você imagina. Resumindo, a gente em setembro já está, em julho já está, fim de julho, já estava no Chile, fomos lá, resolvemos tudo também, de uma forma impressionante. A gente ia ter que ir 2 vezes, resolver uma coisa, envolvia venda de apartamento, envolvia mudança, envolvia uma série de aspectos legais também, gente, impressionante. Tudo se resolveu numa semana, a gente quase caiu morto, assim, de cansaço, mas tudo se resolveu, a gente voltou para cá, 2 semanas depois a gente estava viajando para a África. Quer dizer, fomos para a África em agosto. Olha só, a coisa começou... Quer dizer, da primeira reunião, 14 de junho. Que dia que a gente foi para a África? 10 de agosto. Não deu 2 meses. Olha como que... E realmente... Aceleração. Né? Então, se na hora... Isso que eu estava lendo aqui. Se na hora que a gente vai, não, eu vou esperar, não, o melhor é isso, o melhor é aquilo, não, eu não sei o que eu estou fazendo, eu continuo não sabendo o que eu estou fazendo na África. Quer dizer, claro que a gente tem uma noção, ninguém é bobo, mas a gente não sabe especificamente o que é que está fazendo, por que é, não interessa. A gente tem que ir. O que vai fazer, não somos nós, né? Então, foi isso. Muito bem. Quer falar agora ou depois você fala? Não, depois eu falo. Tá bom. Agora, a professora Kátia. Em parafatologia, na página 20, segunda linha. Como podemos otimizar a nossa condição de conceptáculo ao amparador de função no nosso dia a dia? A primeira coisa é você abrir espaço para o seu amparador, né? Para o amparador de função. Então, aquela condição do espaço mental ela é muito importante. A pessoa que tem, digamos assim, o dia dela totalmente lotado de atividades e a pensenidade também cheia de compromissos, disso, daquilo, não deixando nenhum espaço livre, ela dificulta essa condição. E, às vezes, esse amparo ele vem nos momentos assim mais... né, que você menos pensaria, quando você está tomando banho, você está no trajeto de um local para o outro. O amparador é tão educado, né, que ele tenta nem atrapalhar as atividades que a gente tem. Então, muitas vezes, ele vai se manifestar nessas brechas, nesses intervalos. Agora, é lógico que a pessoa abrindo mais espaço, como que ela abre mais espaço? Através de reflexões, através de um silêncio mental, né, através de leituras afins, aquilo que ela está trabalhando num determinado período, a própria TENEPS, né? Então, isso daí vai facilitar, ampliar esse conceptáculo. E também tem que ver o perfil, né? Por exemplo, se a pessoa é muito controladora, às vezes ela tem dificuldade até de ouvir um colega, um amigo,
Então, o que dirá de ouvir o amparador? Então, às vezes, também, para a pessoa ampliar esse conceptáculo, ela vai ter que mexer um pouco no perfil. Agora, ele pergunta também na parafatologia, terceira linha. Como realizar a identificação do respaldo extrafísico em meio a tantos estímulos externos diários? Que tal vocês falarem um pouquinho sobre isso? Deixa eu aproveitar, então. Cada um, eu acho, interessante essa coisa da onda do amparo, a gente ouvir cada um falando, porque cada um vai ver uma parte do elefante de Platão. Não, um pega na tromba, outro pega na perna, outro pega no rabo. Então não adianta eu falar para você o meu rabo do elefante. Eu posso falar para você a minha vivência. E a coisa mais importante é a gente tirar fruto da vivência. Então, como é que eu vou saber se eu estou tendo um respaldo extrafísico? Quais são os indicadores que a gente usa para perceber isso? Ela colocou aqui a convergência com o fluxo do cosmos. Quando a gente está convergente, é impressionante, as coisas começam a se acelerar. E aí, não é que elas se aceleram a ponto de deixar a gente ansioso, não é isso. Elas se aceleram porque elas vão se resolvendo, elas vão andando. Há um processo assistencial constante. Você percebe que a sua máquina de lavar está dando conta. Você pegou aquela, vamos dizer assim, aquela tarefa, pega as consciências, às vezes, a serem assistidas, e essa assistência ocorre mais rápido. Então, você está mais sintonizado, você está com a sua pensinidade mais adequada, que é esse conceptáculo que a professora Kátia acabou de comentar, para poder atender aquela demanda assistencial que você está tendo naquele momento. A vida da gente é uma sequência de demandas assistenciais. Então, se a nossa demanda assistencial está sendo atendida, significa que você está com respaldo extrafísico. Não vai achar que é só a gente sozinho fazendo o que não é. E aí ele pergunta também na efeitologia, na página 21, se você poderia ampliar o efeito do entrosamento com o amparo na ousadia calculada. Aí ele pergunta, como ter discernimento dos limites dessa ousadia? Aí depende muito de como a pessoa funciona, não é verdade? Ousadia, porque muitas vezes ela vai fazer algo que ela não sabe exatamente o fim daquilo, que ela não tem todas as variáveis envolvidas na atividade, na situação, e ela vai ter que se lançar num experimento. Agora, é lógico, né? Ela tem que fazer isso com, digamos assim, com os pés no chão, não é verdade? Então, se a pessoa ela já tem um perfil muito aventureiro, temerária, que a pessoa assim, ela é um pouco inconsequente, irresponsável, aí não é ousadia calculada, né? Ousadia calculada é quando a pessoa se lança até em algo desconhecido, mas ela tem, digamos assim, um background ali, ela tem, as bases dela estão bem consolidadas. Então, quando a pessoa se aventura sem calçar bem aquilo que ficou para trás, ou, né, o que ela vai precisar para se sustentar num determinado trabalho, mais na frente aquilo pode vir a estourar e dar algum tipo de problema. Você quer falar um pouco? É porque a questão da pessoa analisar os riscos envolvidos, né? E ter isso mapeado minimamente, né? Que a gente sabe que tem gente que se lança no escuro contando com uma... o amparo resolve. Eu confio no amparo, e a pessoa não faz o dever de casa dela, né, Kátia? É exatamente isso. E né? aí... Então, o amparo ele vem como um extra, ele vai auxiliar, mas a pessoa ela vai ter que rebolar e dar conta ali do que ela tem que fazer. Vou dar um exemplo. Uma dessas a onda de amparo que a gente começou a perceber, falando coisa no dia a dia, tá? A gente tem um terreno que a gente tem 10 anos que a gente está tentando vender o terreno e não vende. Tá? Mais, né? Muito mais. Mas há 10 anos, você está tentando fazer aquilo e você começa. Você tenta de um jeito, e arruma o melhor dos vendedores, tudo você não consegue. De repente, alguém te liga, numa quinta-feira, olha, apareceu uma pessoa, nem precisei de corretor nem nada, tá? E a pessoa está interessada. O preço é assim, assim, assado. Na quinta-feira a gente conversou, na sexta-feira estava assinando, no sábado estava já no cartório já fazendo um negócio. Quer dizer, em 3 dias você faz um negócio, tem alguma coisa. Né? Mas aí o que ocorre? Fez o negócio, não recebe o dinheiro na hora.
vai receber daqui a 30, 60, 90 dias. No meu caso, eu recebi só o sinal, e o que ia receber o resto? Daqui a 90 dias. Até 90 dias, o comprador poderia fazer isso. Foi aí que a gente, já mexendo nisso, vamos para a África, não vamos? Então, espera aí. Eu vendi, mas só vou fazer qualquer coisa depois que o dinheiro estiver no banco, que entrou. Não vou sair para fazer isso, não tenho como viajar sem isso, então só depois. O que aconteceu? Foi aí que nossa data estava para outubro, porque os 90 dias davam em setembro. Então, com certeza, em outubro a gente já teria como saber que tudo saiu. Afirmamos que era isso, a gente fez isso. Gente, eu vendi uma coisa, a pessoa tinha 90 dias para me pagar. Em menos de 30 dias eu recebi todo o dinheiro. Foi aí que a gente falou, ó, acelerou, vamos embora, que já dá para a gente correr atrás. Quer dizer, é isso que é o entrosamento, e é também não ser inconsequente, não fazer, eu já tinha algo, o papel estava lá, estava vendido, mas você não vai ficar contando com o ovo, né? Ainda na galinha, né? Então tem que esperar. Vai vender? Vai, mas só depois que receber e que o dinheiro estiver no banco. Está tudo bem. Então foi isso que ocorreu. É ótimo exemplo, né? Isso mesmo. Agora, professora Kátia, tem um ajustezinho aqui, uma pergunta sobre o conforme, né? Ela pergunta, não seria amparado ao invés de amparando? Não, é amparando mesmo que a gente usa. Na Definologia, página 20. A gente usa essa forma do amparando, né, Kátia? Você quer comentar alguma coisa? Não. Então, está certinho mesmo, é a nomenclatura utilizada aqui. Como? Está num crescendo aí, né? Bom, e aí ela tem uma pergunta, ela tem várias perguntas, essa nossa teletertuliana é da Alemanha. Em Fatologia, página 20, terceira linha. Você poderia exemplificar o sobrepairamento providencial? Isso aqui tem relação até com o verbete que a professora Dulce defendeu recentemente, que é prumo ortopensênico, né? Então, ela coloca lá uma lista, acho que são 11 situações, ou 15, não me lembro bem, né, em que são testes assim para ver se a pessoa consegue manter a questão do equilíbrio, da ortopensenidade. E esse sobrepairamento providencial é que muitas vezes a pessoa tem uma ocorrência nefasta, difícil, assim, que é uma surpresa na vida dela, nem sempre agradável, e ela entra nessa condição de um distanciamento que ajuda ela a manter a racionalidade, né, e conseguir desempenhar aquilo que ela precisa com maior tranquilidade. Então, seria esse sobrepairamento que, muitas vezes, ele é advindo de uma onda de amparo. Uhum. Agora, continuando em Fatologia, na página 20, quarta linha agora. Como funciona ou se verifica a sinalização dos próximos passos? Que tal vocês falarem aí um pouquinho? Porque vocês têm muita experiência, né, com isso aí, né? Em outros empreendimentos conscienciológicos. É verdade, mas olha, tudo é uma coisa após a outra. Se a gente quisesse ter a visão do todo, a gente nem começava. Então você vai fazendo, você faz um movimento e realmente é isso. Você espera, aí você vai tendo a intuição para onde é que vai. Entende? Então é passo a passo. Faz tem que fazer o passo. Não pode ficar parada esperando ter visão de tudo. Alguma coisa você tem que ter, um planejamento mínimo, mas a visão você não tem. Quer falar? Eu acho que uma questão interessante é você refletir sobre o que passou, né? Agora a gente estava fazendo um levantamento, um balanço do que passou naquela viagem. Só da gente poder analisar isso, ali dentro já tem os sinais dos próximos passos. Então, a questão, às vezes, os sinais já vieram.
A gente é que não observou. Então, o registro, o balanço, fazer o que a gente chama do chinesinho, sabe? Olha, todos aqueles detalhes, assim, tudo que passou, em todos os fatos e parafatos, aí você começa a entender, nossa, isso aqui tem a ver com aquilo. Isso aqui tem a ver com aquilo da minha vida em 1900, não sei o que lá. Aí isso aqui tem a ver com isso. Você vai fazendo as amarrações. Aí você vai começando a aumentar o entendimento e a interpretação desses sinais. Isso ajuda você a ver os próximos passos. Às vezes também um estabelecimento de uma meta mais lá, né, a médio e longo prazo, também propicia eventos, né, e situações para te levar a chegar lá também, né? Mas é que às vezes, no dia a dia, por exemplo, a gente estava lá, viajamos para a África. E agora? Chegamos. Por onde que a gente começa? Qual que é o primeiro passo, entendeu? Então, uma coisa que ajudava a gente é que a gente, pelo menos, se reunia, às vezes, a Kátia e o João iam para um lado, nós dois íamos para o outro, aí nós nos reuníamos e parávamos. Espera aí, o que a gente fez? E agora? Para onde que vai? Vamos voltar. A gente está desviando, porque também é assim, é fácil. Você chega lá, começa a sair, vem um monte de coisa, um monte de abertura, se você bobear, daqui a pouco você desvia. Já dentro daquilo ali. Então, a gente estava constantemente reverificando. Como agora também, a gente vai voltar. Então, antes de voltar, a gente já está fazendo isso, né? A gente já está verificando o que a gente tem que fazer mesmo da próxima vez. É isso, 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 volta. Por que que é? Então, você está sempre... Quando você faz isso, aí daqui a pouco, o próximo passo, ele vai se aclarando. Aí fica... Você consegue enxergar, né? Agora, professora Kátia, na penúltima linha da fatologia, você poderia aprofundar o fortalecimento da autoconfiança e da autodeterminação? Isso tem muita relação com o que vem antes, os precedentes exitosos. Então, a partir do momento que a pessoa já tem um histórico, já teve vivências nesse sentido, quando essa onda de amparo surge, ela já consegue identificar e ela já tem mais confiança para agir. Agora, posso falar? Claro. Isso é verdade. Isso é verdade, porque o que aconteceu com a gente? Nós já tínhamos vivenciado isso outras vezes. Então, quando essa vez aconteceu, nós conseguimos pegar o Boeing lá voando, sabe? Já voando. Não é o bonde andando, não, é um Boeing voando. Então, nós conseguimos pegar isso porque a gente já tinha essa vivência. Toda vivência mesmo já ter feito isso alguma vez, só que dessa vez foi melhor, porque nós estávamos em dupla. Das outras vezes a gente fazia isso sozinho, os dois ali, não tinha nem com quem dividir. Dessa vez não. Não vou dizer que foi um passeio no parque, mas era outra coisa, né? Foi muito bom, foi muito, como é que eu vou dizer, realizador, né? Foi uma satisfação de trabalho em grupo. O cuidado que a pessoa tem que ter, que às vezes, por exemplo, vem uma onda de amparo para a pessoa escrever. Só que a pessoa, vamos supor assim, ela passou alguns dias que ela não estava muito bem, e aí, de repente, ela começa a sentir um bem-estar enorme. Mas ela tinha esse propósito de querer escrever. E, de repente, quando ela começa a sentir aquele bem-estar, aquele equilíbrio, em vez dela sentar e começar a escrever, ela vai passear, ela vai dar uma volta, ela vai tomar sorvete. Ela acha assim, não, eu acho que isso aqui deve ser um indicador para eu tirar umas mini-férias. Então, esse é o problema que, na identificação dessa onda de amparo, né? Quando vem aquelas condições todas propícias, é para a pessoa fazer algum trabalho, né? Não é para ficar de perna para o ar. Que a pessoa se sente tão bem que quer flanar, né? Mesmo lá na hora da viagem, a gente vendo... Está com alguma coisa? Mesmo lá na hora da viagem, a gente lá... Chega uma hora que você está bem. Então, vamos conhecer não sei o quê, vamos, né? Vamos para tal lugar? Não. O que a gente veio fazer aqui? Nós viemos fazer tal coisa. E a gente vai. Ok. Tânia, você quer perguntar? Oi, Tânia. Você falou ainda há pouco, quando perguntaram o fortalecimento do autoconflito, do autoconflito. Eu queria perguntar o anterior. Sim. Fala um pouco desses precedentes exitosos. Como é que é isso? Esses precedentes exitosos são situações, Tânia, em que a pessoa ela percebeu que ela estava com alguma coisa diferente e ela aproveitou para agir.
e essa ação deu um resultado satisfatório e que depois a pessoa analisando, ela vê que não foi só ela sozinha, né? Que aquilo ali tinha um componente a mais, tinha um amparo, ela estava respaldada de alguma forma. Então, acho que quando essa situação começa a se repetir, aí isso vai aumentando essa autoconfiança e autodeterminação para a pessoa ousar mais vezes e fazer manobras até assim mais radicais para o que ela já fez até aquele momento. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, obrigada. Agora, Kátia, na parafatologia, na página 20, ela pergunta, na última linha, como acontece a parapercepção da formação de cenário extrafísico favorável? Porque aí é uma questão também do desenvolvimento parapsíquico, da sinalética. A pessoa ela percebe que os caminhos se abrem, né? Então, está na hora dela atuar, na hora dela agir. Agora, isso daí é muito subjetivo, tem que ver a sinalética de cada um. E na tecnologia, na página 21, final da segunda linha, ela pede se você poderia exemplificar a técnica da mudança de bloco instantâneo de Holopensene. A técnica da mudança de bloco instantânea, acho que é um bom exemplo, né? É uma casuística do professor Valdo, quando ele decidiu mudar para Foz do Iguaçu. Então, houve uma situação intrafísica no Rio de Janeiro, e ele imediatamente conversou com a Graça e decidiram se mudar. Então, assim, ele que tinha a vida dele toda ali, né, digamos assim, alicerçada no Rio, com todas as bases, tudo que ele fazia, o instituto, né, que era a instituição da época, e de uma hora para outra ele resolveu se mudar e parece que ele passou a mão na mala, foi embora e falou, de agora em diante eu moro em Foz do Iguaçu, né? Agora, professora Kátia, em tecnologia, na página 21, última linha. Você poderia explicar sobre a técnica dos 6 meses pós-ocorrência? Essa é uma técnica também orientada pelo professor Valdo, que quando acontece alguma situação crítica, muitas vezes assim que aparentemente parece que a pessoa pode ter tido alguma participação anticosmoética num determinado fato, ela aguardar os 6 meses seguintes e ver o que vai acontecer. Então, se ela estiver isenta naquela situação, né, em geral, ela vai ter onda de amparo e a vida dela vai melhorar. Agora, se ela, de fato, tem algum comprometimento, algum rabo preso, alguma participação espúria, aí os próprios fatos vão mostrar. Essa técnica é interessante, né? Importante. Puxa. Agora, a verbetógrafa... Oi, Cris. Mais sério, você, né, para assumir alguma outra atividade, a pessoa aguarda 6 meses, né? Por exemplo, assumiu a docência, começou uma docência, não vai começar a TENEPS em seguida também, que muitas vezes a própria, né, a condição da pessoa também não, né, não tem estrutura até multidimensional. De desassédio, né? De desassédio. Então, espera 6 meses para começar um outro empreendimento, também nesse sentido também, né? Sim, isso também é uma medida profilática, né, Keiko? Agora, em coloquiologia, página 20, segunda linha. Você poderia esclarecer a condição de entrar no vácuo evolutivo? Porque normalmente quando ocorre essa onda de amparo, é porque tem um amparador, uma consciex, que é mais forte, né? Então, é a pessoa aproveitar essa abertura para ela poder realizar um determinado trabalho. Certo. E na tecnologia, você quer falar, Djalma? É que entrar no vácuo tem aquela coisa de ganhar a inércia, né? Então, o vácuo evolutivo, aquele processo da onda do amparo, dá uma sinércia, parece que dá uma inércia evolutiva na gente. Então, acho que esse termo ele traz essa ideia, né? De fazer uma arrancada. Você entra no vácuo e aí, de repente, você pega o Boeing, pega a carona no Boeing. Agora, em tecnologia, na página 21, primeira linha. Você poderia descrever a técnica do planejamento multidimensional e, em seguida, a técnica de sensoriamento de Holopensenes? Vai lá, Grace, essa é com você. Aqui, ó.
Eu vivo nisso, não de multidimensional, mas o que acontece? Justamente a minha especialidade nesta vida, né, está sendo isso, muito de planejamento. Então, também a gente, nessa hora, tentar compreender e entender qual é o planejamento multidimensional. O problema é que quando a gente planeja muito, aí vem aquela coisa que a Kátia falou do controle. Você controla muito, porque não tem quem não planeje que não controle, a gente tenta se segurar. Nessa hora, se você ficar com o teu planejamento aqui do dia a dia e não tentar deixar disso e compreender onde é que está aquele planejamento multidimensional, que ele é maior, ele engloba, e você às vezes não tem todos os dados. Então você tem que tentar pegar carona nesse e compreender qual é esse planejamento. Sensoriamento de holopensene. Isso aí ela também é especialista, mas ela não quis falar, não. A questão é assim, a gente vai rastreando as localidades. Um exemplo que a gente fez foi rastrear, quando chegamos na África do Sul, as localidades. E a gente fez um pente fino e tal. E nesse rastreamento foi interessante que bateu tudo. Não é porque a gente está falando porque a Kátia é amiga da gente, nem nada. A gente falou para ela, olha, esse apartamento que você pegou, por um outro caminho que a gente usou de análise, nós chegamos na mesma conclusão. Como que vocês conseguiram fazer isso nesse tempo também, não sei. Entendeu a lógica? Quer dizer, a gente usou uma técnica de rastreamento dos ambientes, dos locais, e falou, olha, esse ponto aqui tem uma série de elementos, inclusive a segurança, que a gente só descobriu naquele dia, que era muito maior. Então, esse sensoriamento é o quê? O refinamento da percepção energética, a percepção dos ambientes, é um sensoriamento primeiro parageográfico, se você fosse fazer assim de localidade falando, tá? Parageograficamente. Então você olha, eu olho muito mapa, a gente olha junto, a gente analisa, a gente vê, estuda a história do que aconteceu, vai rastreando, e a gente entende o que é o negócio. E aí a pessoa tem que ficar muito atenta às parapercepções, que, por exemplo, a gente visitou um local que intrafisicamente nós achamos assim perfeito, sabe? As características, as condições, estava dentro do preço e tudo mais. E a Grace foi e ela teve uma determinada sensação que ela nunca tem. E aquilo chamou a atenção. E a partir disso a gente foi fazer mais pesquisa intrafísica e aí a gente descobriu que aquele local não era tão seguro assim. Então é interessante, esse rastreamento ele precisa casar esses aspectos intrafísicos com as questões conscienciais, energéticas, parapsíquicas, de inspiração. Agora, só para clarear para os teletertulianos em especial, vocês estavam buscando imóveis para adquirir lá na África do Sul, é isso? Só para o pessoal entender melhor esse trabalho que vocês estão falando. Busca do imóvel. E uma coisa interessante, assim, são 4, eu estava falando do elefante de Platão, cada um tem sua percepção, e a gente saber respeitar isso é muito importante. Nenhum de nós 3 tínhamos tido essa percepção dela, só que nós 3 respeitamos a percepção dela. Isso é muito importante. Não é sempre que vence a maioria. Isso é uma coisa muito séria quando se fala de parapsiquismo. Isso é bem sério. Agora acho que matou. Interessante. Agora, na argumentologia, na página 22, ela pede se você pode comentar e exemplificar as sessões abertura e ritmo. Então, a abertura fala, por outro lado, a consim enérgica, porém controladora, tem dificuldade de dar abertura para o amparador participar nas atividades sob próprio comando. Então, aqui é justamente, se a pessoa ela tem um perfil muito intrafisicalizado, muito controlador, muito assim, que ela que tem que decidir tudo e definir como é que as coisas vão ser, se ela não deixa nem outras consins participarem, ela também não vai deixar o amparador extrafísico, né? Então, isso aqui é bem fácil de ver. Se você trabalhar durante uma temporada com uma pessoa, você vê qual o nível de abertura que a pessoa dá para você dar opinião, para você mudar um planejamento que já foi feito, para você trazer novas ideias. Se a pessoa não dá essa abertura nem para quem está perto dela, ela não vai dar para os amparadores, tá certo? E aí, nesse caso, o ritmo das resoluções intrafísicas pode sofrer delongas comprometedoras do êxito dos mesmos, em função do descompasso com os recursos disponíveis não identificados. Então, é justamente isso. A pessoa ela tem um modo de agir
ela tem um modo de decidir, ela tem um modo de resolver as situações. E ela não abre mão desse estilo. Então, quando vem a onda de amparo, ela corta, tá certo? E, às vezes, a onda de amparo ela vai ser sinalizada por alguém que está próximo a ela. Mas, se ela não considerar a opinião dessa pessoa, pronto, perdeu ali o Boeing, né? Que nem falou a Grace. Certo. Agora, professora Kátia, também você poderia comentar e exemplificar a questionologia? Sim, e aí só acrescentando, porque às vezes quem vai sinalizar a onda de amparo é a pessoa que entende menos do assunto do que quem está recebendo essa onda de amparo. Então, aí também acaba havendo uma desqualificação do outro. Mas essa pessoa não entende nada desse assunto, entendeu? Por que está se metendo aqui numa área que é minha? Mas a pessoa não entende nada daquele assunto, mas às vezes a pessoa está mais aberta, ela está mais predisposta, o conceptáculo dela, digamos assim, está mais ortopensênico. Isso. Né? E tem a ver com aquela colocação de vocês anterior, né? Que às vezes é uma minoria. Aí, no caso, é qualitativo, né? Antes foi o exemplo da quantidade. Exatamente. Né? Que tem que ser respeitada, se tratando de parapsiquismo, de onda de amparo. Com certeza. Né? Bem, então a questionologia fala, você percebe as ondas de amparo? Como aproveitar melhor tais ensejos nas realizações evolutivas? Isso daqui eu coloquei porque eu já vi muita gente perder a onda de amparo, até para escrever verbete. Tá? A pessoa está com tudo ali, ela é sentar e fazer. Né? Mas aí ela vai, ela deixa, ela posterga, ela se enrola com outras coisas, ela acaba se comprometendo com atividades que ela não tinha antes e quando vê, passou. E aí fica bem mais difícil, né? Bem mais difícil, bem mais difícil. Além de perder a onda do amparo, depois as circunstâncias, isso não é à toa que a onda aconteceu naquele momento, exatamente. Né? Fica tudo mais complexo, mais difícil. E às vezes quando é uma questão assim existencial, mais séria, às vezes tem até uma intervenção de evoluciólogo, né? E, hipoteticamente até de serenão no meio. Então, se a pessoa deixar passar, quando que vai ocorrer de novo, né? Agora, em sindromologia, na página 21, primeira linha, você poderia relacionar a síndrome do perfeccionismo com a mania centralizadora? Aí ela cita também na maniologia, né? Na página 21, primeira linha. Com a onda de amparo. Porque isso daí, muitas vezes, a pessoa vai fazer uma tarefa pela primeira vez. Vamos supor, um verbete, um artigo, o próprio livro, e ela quer fazer aquilo tão bem feito, que não vai fazer nunca, né? Porque é a primeira vez, ela está aprendendo, não é verdade? Então, às vezes, a pessoa ela coloca, digamos assim, um padrão de qualidade que ela ainda não tem competência para atingir. Né? E aí ela deixa de fazer, e o amparo também passa, vai embora. Porque muitas vezes não é o mais importante, né, Kátia? Fazer o perfeito. O importante é fazer, e vai aprendendo, né? Isso. Vocês querem falar aí, gente? Vi pegando o microfone, não? Não, porque daqui não dá para ver direito, às vezes eu não quero... Não, né? Não, né? Mas depende. Não, o que a gente está falando é o seguinte. Por exemplo, essa onda de amparo. Se for para fazer essas coisas que a gente fez na África, para mim é bem tranquilo, eu entendo isso aqui tudo. Mas na hora que é para escrever verbete, você vê como é que é interessante? A gente é bom num lado, sabe, encaixa, faz aquilo ali tudo. Mas não é tão fácil. O que a gente pode estar falando aqui parece tão fácil para o outro, mas mesmo para a gente, dentro de determinadas especialidades, por exemplo, que não é a nossa, é mais difícil. Mas aí, Grace, eu acho que o mais sério é a pessoa saber aproveitar a onda de amparo para começar dentro da especialidade dela. Porque é isso que a gente vê. Muitas vezes a pessoa está dentro ali do nicho da área dela e ela perde a onda de amparo. Entendeu? Esse é o problema. Porque quando vai para uma outra área, aí já é mais difícil. Tá? Kátia, porque aí por extensão, né? Essa questão daí é com você que é especialista, é verbetógrafo, vocês, enfim. Mas a onda de amparo, obviamente que ela já por si só não acontece à toa para aquela pessoa.
Então, já existe a onda de amparo, obviamente, porque a pessoa tem competência para usufruir da onda de amparo, né? E esse é o problema, né? Eu penso assim, que essa onda de amparo, não sei, é uma pergunta. Talvez ela não ocorra com determinadas pessoas em determinadas circunstâncias, porque é quase que uma causa perdida, às vezes, né? Lógico, E o amparador não vai dar ponto sem nó, né? Exatamente, né? Não, mas é que eu acho que, assim, eu que acompanho o povo da administração, até por causa do João e tudo mais, e agora eu, né, cuidando da questão dos intercâmbios, o holopensene da administração, ele é muito específico. E o holopensene mental somático também é muito diferente. E você migrar de um para o outro não é uma situação tão simples, tá? Então, assim, eu vejo que às vezes quem está, né, assim, na frente de processo administrativo, existe uma autocobrança em relação a essas tarefas assim mentais somáticas, mas dependendo do nível ali de atividade que a pessoa tem, aquilo não é tão fácil, porque o espaço mental dela está sempre ocupado com aquelas preocupações, com aquelas realizações, né? Então, só isso, tá? Não estou querendo te defender, mas... Mas eu já quero chegar aqui. Ah, com certeza. E a agenda tem que estar um pouco mais aliviada. Não adianta também ficar se culpando tanto, porque pode ser que naquele momento evolutivo o mais importante mesmo seja essa outra onda, né? Isso é que a pessoa tem que entender, né? Em geral, né? Respeitar. E aí, na frase enfática, ela coloca... Na frase enfática é esclarecida a necessidade de identificar a onda de amparo. Você poderia exemplificar modos dessa identificação? O primeiro passo é, novamente, a pessoa abrir espaço mental, né? Porque, assim, se a pessoa ela nem consegue pensar em amparo, em consciex, na extrafisicalidade, ou no entrosamento daquilo que ela está fazendo intrafisicamente com a questão extrafísica, multidimensional, vai ficar mais difícil identificar. Agora, eu acho que isso daqui, a pessoa ela pode começar fazendo uma análise de todas as oportunidades que ela teve na vida e que ela não soube aproveitar. Começa com isso, com as oportunidades assim, bem intrafísicas, bem próximas, que ela acha que ela perdeu aquela oportunidade. E aí, eu acho que ela vai ter um histórico para ela ver até que ponto ela tem essa prontidão, porque para aproveitar, identificar e aproveitar essa onda, é uma coisa rápida. Se você não tiver uma certa prontidão e agilidade para atuar, você perde. Então, se a pessoa é decidofóbica, se a pessoa tem medo de errar, se a pessoa é perfeccionista, se a pessoa é muito rígida com o planejamento que ela fez. Então, tem uma série de traços conscienciais que eles vão dificultar essa identificação. Aí eu acho que a autoconscienciometria pode ajudar bastante nesse sentido, né? Mas lembrando, se ela perde a oportunidade intrafísica, a extrafísica, então, lógico, também vai acontecer. Claro. Começo aí a situação em relação a vocês e ao trabalho. Desde que você começou a falar, Grace, no começo ali, teve uma hora que eu senti umas ondas assim, de banho por esse lado aqui. A volta e meia agora me dá nas costas, o quê? Aí, de repente, você comenta a respeito de escrever aqui, e que tem que começar, que não sei o quê. E eu falei, nossa, mas o assunto é uma coisa, está vindo para um outro lado quando escrever, que é um ponto onde eu estou tendo problema. Porque, assim, eu já desde o ano passado, eu não preciso um mês agora, porque eu não estou com agenda, mas está agendado. Eu acordei num sonho com o nome do livro. Aí ela aqui do lado já tem nome. Eu falei, oh mãe, oh my gosh. Eu falei, nossa, parece que assim, um cutuca de um lado, eu falei assim, não, isso aí é tudo para mim. Eu falei, o que eu faço agora? Porque assim, eu tenho muitas coisas escritas em agendas, em papéis. Eu falei, mas para eu escrever, eu preciso juntar tudo isso, arrumar.
E isso demanda tempo e trabalho, né? Olha, quer uma dica? Vai fazer o imersão na escrita, né? Então, Imersão na escrita. A Unescom tem essa ontem atividade até de comentei imersão. alguma coisa a respeito. São poucos participantes, então eles podem dar uma atenção VIP para a pessoa. E eu estou até assim com taquicardia em relação a isso. Eu falei, meu Deus, agora não tem jeito. E aí muita gente deve estar pensando, mas o que tem a ver escrita com a África, né? Não Porque é. uma hora fala de imóvel na África, outra hora está falando de escrita. Tem tudo a ver. Esse embasamento todo intrafísico que a gente está fazendo na África é para fazer a doação dos livros da Conscienciologia para as bibliotecas no continente africano. Então, quer dizer, está diretamente ligada à questão dos livros, esses imóveis que a gente está arrumando, é para estocar livro, né? Lógico, a gente vai poder ficar lá também, mas tem uma relação direta com o livro, com escrita, com mental somática, com verpom, que é o que a gente está precisando na África, né? Colocar as verpons na África. Você vai ter um verbete sobre isso, né, Kátia? Sim, que é biblioitinerância, né? Internacional. Isso. E a gente vai poder discutir bastante esse assunto. Inicialmente, por enquanto, o que está sinalizado é a questão de pesquisa, escrita na África, e não tanta questão de docência. A gente ainda não tem sinal verde, onda de amparo, para começar a atividade docente na África. Muito bem. Tudo bem aí, então? Resolveu, por enquanto. Essa atividade da Unescom é bem interessante. E, olha, não sei se você vai estar aqui, mas vai ter uma agora nos próximos dias. Mas dá uma olhada. Dá uma olhada na... dá uma olhada, se informa com a Unescom. Todo final de semana, eu acho que todo final de semana tem alguma coisa, não sei se é final de mês, né? Então, porque uma coisa a gente tem que separar, né? Separar as praias. Uma coisa é você escrever verbete, e eu até sou suspeita, porque, né, tô à frente da enciclopédia. Verbete é um bom começo. É um bom começo. Mas tem uma outra coisa que é eventualmente um investimento de médio prazo, né? Você não escreve tão rápido assim. Mesmo com onda de amparo, o livro geralmente ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena, se você teve essas percepções, né? E vale a pena você já investir. Se informa quando tem, se prepara, se planeja para você participar aí dentro da sugestão da professora Kátia. Tá bom? Peguei aqui a informação, 5 a 7 de setembro. Vai ter esse final de semana, então, tá certo? Começa na sexta-feira, das 15 às 17h30, e depois sábado e domingo. São, na verdade, 5 campos de escrita. Que pena. Aí depois a próxima turma é 3 a 5 de outubro. Você faz um agendamento aí, tenta encaixar. Dá uma olhadinha, faz um agendamento que vale a pena. Porque agora vamos puxar brasa para a sardinha dos livros, né, Kátia? O que acontece? Como não está ainda no nosso DNA, no nosso para-DNA, né, a gente não tem esse hábito tão corriqueiro assim, de escrever, e a condição de autor, né, pelo menos considerando a Tales, né, não outros tipos de escrita. Então, a nossa tendência é não priorizar, inclusive, atividades relacionadas à escrita. A gente prioriza todas as outras. Os cursos de campo, parapsiquismo, enfim, inúmeros, né? E claro que aqui a gente não está dizendo que isso não é importante, claro que é, mas é preciso identificar aí, né, professora Kátia, a onda de amparo para a escrita e priorizar o que precisa para aquilo, né? Porque a gente sabe que exige um pouquinho mais, às vezes, né? E que a GESCOM, ela pode ser um fator do auto-revezamento, né? Então, assim, é fundamental. Já andei olhando algo a respeito. Fundamental. Agora, se você não puder fazer a imersão na escrita, tem também a assessoria grafopensênica na Unescom. Agora, se não der para fazer nada disso, acho que começa com o verbete, porque o verbete ele pode fazer toda a estrutura do seu livro. Agora, tem uma pergunta aqui, professora Kátia, aí acho que é mais para você. Professora Kátia Dulce, qual a diferença do trabalho dos despertos, evoluciólogos e serenões? Todos fazem TENEPS em 24 horas? Algum deles fazem OPEX em 24 horas?
Esse teletertuliano, eu penso que ele é mais novato, né, na Conscienciologia. Também tem uma outra pergunta aqui dele. Olha, para você se aprofundar, né, na questão dos serenões, vale a pena você ler toda uma seção que tem no livro Homo Sapiens Pacíficos. Né? Outro ponto, para você conhecer um pouco mais sobre evoluciólogos, tem na enciclopédia vários verbetes e tem um DVD de um curso que o professor Valdo deu, que era justamente com a temática evoluciólogos. Né? Então, acho que isso daí, em termos assim, de arcabouço teórico, pode te ajudar bastante. Sim, tem o aparecimento dos evoluciólogos, também, né? que eu não sei mais se é curso ou verbete. Que também fala no Reurbanizatus. É verbete, né? Tem um verbete para cada um. Experimentos fala da desperticidade. Pode procurar lá, verbete desperto, semiconsciex, teleguiado, tudo tem um verbete. Você pode olhar, até conscienciólogo. Pode olhar na enciclopédia que tem. Agora, e você pergunta especificamente, né, da TENEPS 24 horas e da OFIEX 24 horas. Por dedução lógica, a gente sabe que essas, falando mais de evoluciólogos e serenões, eles fazem assistência direta, enfim. Provavelmente, principalmente os serenões, né, e evoluciólogos, eu penso que também já devem ter outras técnicas, até com que a certeza. gente tem nem competência de Eles já têm central extrafísica, né? Então, a gente não consegue nem definir, conceituar exatamente a mesma coisa que os atributos deles, né? Atributos, os traços, trafores deles, enfim, as competências em geral, principalmente as mentais somáticas. Então, se tratando de assistência, claro que eles têm muito mais bagagem, muito mais traquejo. E, certamente, uma TENEPS 24 horas aí, eles vão tirar de já letra. É formiguinha, né? Já é formiguinha. Já a condição do desperto, aí a gente tem que ver a questão da escala, não é? Porque tudo tem uma escala e cada nível evolutivo também tem a sua gradação. Então, eu penso que vai depender. O próprio professor Valdo já colocou aqui inúmeras vezes, né, que a condição da OFIEX é uma das mais difíceis aqui no nosso nível, em geral, da gente atingir. Não diferente do que foi colocado aqui da possibilidade da gente ficar desperto em 3 anos, né? Que já foi aqui feita essa proposta há alguns anos e tem colegas aqui que já estão assumindo, né, essa condição de desperticidade. Mas eu penso que são condições bem diferentes, né? O professor Valdo, ele claro, é ofioxista, ele coloca eventualmente bastante para a gente explica, né, com mais detalhes. Na enciclopédia também tem verbete sobre o OFIEX, e a gente sabe que realmente exige uma desenvoltura cosmoética, de liderança e de parapsiquismo que não é para qualquer pré-desperto. E auto-organização. E auto-organização, claro, são muitos atributos top, não é? Que você percebe que é muito difícil você adquirir esses atributos numa vida. Então, não sabemos aí. Tudo é possível, mas a gente sabe que é mais complexo, tá certo? E, professora Kátia, também a gente tem vamos dizer assim, eu vou ler, tá bom? É uma pergunta mais comprida, de uma teletertuliana de Niterói. Ela diz que após 30 anos, toda vez que vai dormir, ou no início da noite, ela não sente nada logo no início. Mas, quando eu sou despertada, por qualquer coisa, sinto algo entrando em mim de volta. Não parece uma energia, parece algo além disso. Acho que é o energossoma, não sei. Isso fica entrando em mim de volta e chega a vibrar por mais ou menos 1 minuto. E percebo quando acaba. Preciso esperar acabar de entrar, senão fico mal-humorada. À noite, isso não acontece porque não desperto mais e nem de manhã. O que seria isso? Olha, eu acho que isso daí vale a pena você fazer uma dessas preceptorias parapsíquicas, né? Aqui em Foz tem vários EPICONs que fazem, ou você fazer mais cursos de campo, de parapsiquismo, para você poder identificar, caracterizar e identificar melhor essa condição.
Agora, fato é que esse negócio, assim, não importa o que seja, esse negócio de... Pode ser um acoplamento e pode ser acoplamento até com consciex, pode ser até íncubus, súcubus, isso aí tem que pesquisar com calma para ver o que é, né? Assim, Não dá, não por tem esse muitos relato aí, elementos, não né? dá. Teria que Não. entrar em outros aspectos e não é aqui o propósito aqui da tertúlia. Agora, uma coisa, né, Kátia, dentro disso que você falou, que eu acho que é bem importante você já ficar muito atenta, é com o seu estado emocional, seu bem-estar geral. Se você percebe que você fica mal com isso, abre o olho, fica bem atenta, porque não deve ser um entrosamento positivo de um amparador, por exemplo. Né? Então, dentro do que a professora Kátia falou, pode ser ser carência afetiva, sexual e tudo mais, e que faz evocação de consciex. Aí a gente não te conhece, não sabe como é sua vida, tudo mais, para poder afirmar. Por isso que vale a pena você fazer algum tipo de checagem nesse sentido, ou até mesmo procurar o pessoal da consciência terapia, que eles podem te ajudar. E também uma coisa, já para você fazer de cara, antes de você poder procurar, que você não mora aqui, né? Mas a consciência terapia já está trabalhando em várias cidades. Entra no site da OIC e procura se informar. E você tenta trabalhar com EV, tenta trabalhar antes de dormir, não deixa de mobilizar as energias, de buscar. O curso Imersão Progesterápica ajuda muito, ajuda muito, porque eles têm esse olhar, né, da questão da saúde. Exatamente. Tudo bem? Você quer falar, Tânia? Vamos lá? Kátia, aqui na crescendologia, na segunda linha, o crescendo, desafio evolutivo, onda de amparo. Depois eu vou comparar com outra. Vocês gostariam de responder? Com outra questão, com outro ponto. Qual que é? Desafio evolutivo, onda de amparo. O Djalma aqui vai falar um pouquinho. Ah, tá. É interessante esse processo, ele tem uma relação bem próxima, se você for pensar. O que eu acho que, dentro da minha vivência, tem uma relação grande com o amparo? O amparo ele se interessa por fazer mais bem a mais pessoas, principalmente a gente modificar, melhorar, fazer reciclagem. Então, o que é o desafio evolutivo? É a gente ter uma oportunidade de reciclar a nossa intraconsciencialidade, isso dando a visão assim, mais de conscienciômetra minha, né? Então, toda vez que você se dispuser a mexer no seu íntimo, a tendência é receber amparo. Se essa mexida no seu íntimo, se o projeto converge com isso, o amparo aumenta. Se converge com o amparo de outras pessoas, aumenta mais. Então, crescendo, sai dos desafios intraconscienciais até a assistência, sei lá, maxi-proéxica, que envolve muitas pessoas, até policármica, mesmo falando. Então, nesse sentido, por isso é que sai do desafio evolutivo, que é uma coisa individual, intraconsciencial, e a gente vai até o ponto da onda do amparo, que já é uma questão já coletiva. Ser dois já é uma coletividade, tá certo? O que é importante é assim, a pessoa não pode ter aquela condição. Não, se o amparador me ajudar, eu faço. Se o amparador não ajudar, eu não faço. Né? Aí isso é que não pode. Começa fazendo, que aí o amparador, com o tempo, aparece. Nessa questão da escrita, isso é visível, não é verdade? A pessoa, às vezes, ela reclama, mas ela não cria uma rotina para escrever. Então, ela nunca vai conseguir formar um holopensene de escrita. Se ela não tem nenhum holopensene, que seria o conceptáculo, como que o amparador vai conectar ali com aquela atividade? E nesse ponto me chamou a atenção um outro item na antagonismologia. O primeiro item. Aqui você botou como um antagonismo. Sufoco, onda de amparo. Quer dizer, o sufoco não é o desafio evolutivo, né? Não, o sufoco em geral é a pessoa que ela fica autoassediada numa determinada circunstância. Uhum. Né? E às vezes aí dificulta essa onda de amparo porque ela corta a conexão com o amparador. Tá ok, muito obrigada. Agora, em parafatologia,
Eu achei esse paralelo muito interessante, porque existe às vezes uma... Eu já vi muitas vezes as pessoas falarem que o desafio evolutivo ele tem relação com o seu sufoco, com o seu sofrimento. Não é isso não, gente. O desafio evolutivo é uma coisa que está além do nosso domínio evolutivo hoje. Não necessariamente demanda sofrimento para você fazer isso. Sim. Então, é uma... Gente, crise de crescimento ela pode ser extremamente positiva, a seu favor. Não tem nada contra, não. Agora, professora Kátia, em parafatologia, primeira linha, na página 21. Você poderia comentar a prática da TENEPS enquanto ponto de encontro com o amparador e fonte de captação de inspirações extrafísicas? A prática da TENEPS ela acaba se tornando um conceptáculo, né, desse amparo extrafísico, e ali, como é diário, uma atividade energética, interassistencial, isso daí acaba levando a pessoa a aumentar esse entrosamento, a intimidade com o amparador da TENEPS e, consequentemente, ela ter algumas orientações ali que muitas vezes vêm nesse momento. Agora, na fatologia, acho que você já falou um pouco sobre isso. Ela pede que você, aquela nossa amiga de Madrid, sobre os precedentes exitosos. Precedentes exitosos são justamente as experiências bem-sucedidas que a pessoa teve com a onda de amparo. Então, até ela conseguir, vamos dizer assim, ela definir para ela mesma, né, o que é essa onda, como ela se manifesta, como que ela aparece, como que ela pode aproveitar melhor, isso é um crescendo, né? Ela vai tendo experiências, vivências, e ela vai conseguindo, digamos assim, delinear essa condição. Então, esse precedente bem-sucedido, ele é muito importante, no sentido de dar mais, assim, confiança, né, para a pessoa. Agora, na parafatologia, na página 20 também, na terceira linha, ela pergunta como funcionam as interações extrafísicas correspondidas. Porque isso aqui, muitas vezes, o amparador ele dá um input, ele dá uma deixa, né, ele faz o investimento, mas o amparando ele não responde. Então, o que você vê? Que aquele amparo ele desaparece. Então, quando o amparo se mantém, é que, de alguma forma, o amparando ele está correspondendo, né? Está havendo alguma reciprocidade no processo. E isso é assim, totalmente palpável, né? Você vê que uma hora você está potencializado, você está com tudo, você está com tudo ali para fazer o gol. E, de repente, você não age, não faz nada, você vê que aquilo some, desaparece. Né? E fica só você, vira abóbora de novo, não é verdade? Bem importante, exatamente. Assim como vem, eles se esvai. Então exatamente. Tem que anotar imediatamente. Né? Anotar. Por isso que tem que andar com papel, né, e caneta na mão. Né? Esse nome, onda, foi muito propício. Por quê? Imagina, gente, é um surfista pegando onda. Ele tem que ter o olho para ver que, às vezes, aquela ondinha que está ali vai virar uma onda boa e é essa que ele tem que pegar e que é essa que ele vai fazer todos os movimentos dele, entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, você tem que estar de olho, porque a ondinha ela começa pequenininha. Se você pega, e é o time, é o momento, é tudo isso. Ficou boa a analogia. Agora, em tecnologia, você poderia explicar como funciona, na prática, a técnica da atenção dividida? Página 21, primeira linha. A técnica da atenção dividida é porque a pessoa está aqui, vivendo a vida dela, o dia a dia, na intrafisicalidade, mas ela tem que estar com uma para-antena ligada, porque senão ela não capta, né, essas informações, não capta as ondinhas. Ela, às vezes, só vai identificar depois que aquilo virou uma ondona, mas aí, aí já ficou lá a 10 metros de altura, não dá nem mais para pegar aquela onda. E, às vezes, falando em metáfora, a pessoa faz tanta marola com o que não é prioritário que a onda... Agora, professora Kátia, em crescendologia, na página 21, segunda linha, você poderia explicar o crescendo
desafio evolutivo, onda de amparo? Foi esse que a Tânia perguntou, né? Foi esse? Então, você quer complementar alguma coisa? Acho que não precisa, né? Não sei. E sobre o ritmo, na página 22, você já comentou alguma coisa sobre o ritmo, né, Kátia? Mas vamos lá, ela pede se você poderia, por favor, exemplificar a respeito das delongas comprometedoras do êxito. Seria titubear na realização de uma tarefa assistencial? Com certeza, né? Titubear, ou a pessoa ela é muito rígida, só se for em determinadas condições, a pessoa é perfeccionista, a pessoa é controladora, a pessoa tem medo de errar. Então, tem uma série de características conscienciais que elas podem propiciar essas delongas aí. E aí a onda vai passar, né? Agora, na fatologia, página 20, ela pede para você, se você poderia explicar sobre a abertura de caminho. E quando o caminho não abre, a razão está na pensenidade? Vamos lá, Grace. O caminho não abre, não pegou a onda do amparo. Olha, lá na frase enfática, essa frase enfática também foi muito feliz, porque ela, o que está falando aqui sobre a onda? Que, antes de tudo, ela precisa ser identificada. Se você não identifica, você nem vai conseguir pegar. Ela passou, já estourou, você nem sacou o que era para fazer. Entendeu? E ao contrário, o que acontece? Quando, ao contrário, eu identifico algo que não é a onda, o que vai acontecer? A onda está passando para o alto, tentando vir para cá. Dá a impressão que a coisa está vindo contra, que a coisa não está caminhando, não está andando. Foi até o exemplo que eu te dei, 10 anos vendendo um terreno. O terreno era o mesmo, estava ali, não vendia. Aí você começa, que azar, porque não vendo, porque não isso. Não é isso, é porque não era a hora, não era o momento. O que eu tinha que fazer? O Chama está falando que o terreno era africano. Mas é verdade, então isso não é agora, não é o momento, eu não estou na onda. Então, vamos voltar de novo para tentar identificar a onda. Porque a hora que pegou a onda, esquece, tudo anda. Se não está andando, é porque não está identificando a onda. Você chama são os indicadores multidimensionais. Uma coisa que pode questionar é que objetivo é esse que você está tendo que não está abrindo o caminho. Porque esse objetivo pode não estar, entendeu? E tem que questionar a intencionalidade. Ela coloca aqui da intencionometria na prática. Isso tem muito a ver com isso. Qual que é a minha intencionalidade? O que eu estou querendo? Qual que é o meu objetivo? O que está por detrás? Será que é isso? Às vezes não é só o que, é o como também. E às vezes a pessoa ela tem que resolver algumas coisas antes, né? Então, por isso os caminhos não abrem. Ela tem pendências. E ela quer que tudo vá sendo favorável, mas acontece que um dever de casa está faltando ser feito. Agora, tem uma pergunta que dialoga com essa. Professora Kátia, há muitos anos possuo um gargalo que é o fato de eu não ter uma dupla. Hoje, esse gargalo afeta tudo. Tenho insistentemente exposto essa questão aos amparadores, mas tem sido um silêncio só. Começo a questionar se esses amparadores são tão bons assim. Poderia ampliar esse assunto? Olha, gente, todo mundo, em geral, né, quem não é gêmeo, ressomou sozinho, vai dessomar sozinho. E na consecução da PROEX, não é imprescindível a pessoa ter um duplista, tá certo? Porque se fosse assim, aí, né, a PROEX já teria um comprometimento de base. Já seria chipófago. Já então, nasceria. Agora, uma condição que eu já observei bastante é que quando a pessoa ela realmente entra num trabalho, ela assume aquilo que ela tem que fazer, se esse trabalho de fato, né, precisar de uma dupla, de um duplista, vai aparecer. Agora, nem sempre vai aparecer o príncipe encantado, tá certo? Vai aparecer, vem aquela onda de amparo que traz o duplista ou a duplista, mas que é o sapo, né? Ou a sapa, tá certo? E você cria o príncipe. Então, também tem que ver isso. Essa pessoa ela está colocando a dupla como uma condição para fazer um trabalho. Não, eu só faço esse trabalho quando eu tiver uma dupla. E a outra condição é o nível de exigência em relação aos candidatos ou candidatas que aparecem.
tá certo? Então, às vezes, a pessoa ela tem um nível de exigência muito alto e aí fica difícil, né, de aparecer. Eu acho que antes da onda de amparo, tem a onda de assistência. A pessoa tem que entender o que é isso, o que é a onda de assistência. Para que ela está querendo uma dupla? Para fazer o quê? Como? Então não vai pegar, não vai ver que essa onda até está passando a onda de amparo, ela não consegue ver, porque ela não consegue nem também pegar essa onda de assistência antes. Agora, eu já vi essa questão da pessoa desafiar os amparadores, né? Eu já presenciei algumas cenas, assim, e geralmente não dá certo. Porque eu acho que os amparadores dão uma banana, eles não estão nem aí para esses desafios. Então, essa estratégia, na minha opinião, ela não é boa. Toda vez que você vai ficar, mas você é bom mesmo, você ajuda mesmo, não é por aí, não vai ter onda. O negócio vai murchar, porque é uma outra sintonia, né? Primeiro que você não tem que ficar duvidando, é ou não é, você está naquele fluxo ou não, né? E essa questão do que é bom ou do que não é, a gente não sabe direito. Né? Pois é. Às vezes a questão da pessoa não ter dupla pode ser algum tipo de crescimento que ela precisa ter, pode ser um desafio evolutivo, né? O que foi? Pode ser amparo também, pode, né? Porque dependendo do nível de afinização, isso eu também já vi muito nessa vida, assim, né? Pessoas que todo mundo com quem a pessoa se relacionava era tudo bomba, entendeu? Assim, então, quer dizer assim, quando a pessoa ficou sozinha, ela ficou melhor do que quando ela estava com alguém, né? Porque era justamente casamento de trafar e não afinização por trafor. É importante isso. Acho que tem também, Kátia, a questão toda ideia fixa, assim, pode ser muito ruim, né? Quando tiver ideia fixa, não rola. Tem que enfatizar a amizade. E tem até um ditado assim que é meio místico, mas pode aproveitar. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E se a pessoa está pronta, vai pintar a gente legal. Enquanto ela está com foco só em resolver o problema... eu acho isso. Então, acho que é interessante pensar, esse tema é bem importante. Enfatizar a amizade, né? Focar na amizade, no processo intermissivista, no trabalho também. Quando a pessoa está irradiando energia positiva, vai pintar um monte de gente legal. Né? Kátia, minha pergunta aqui na fatologia tem a ver com isso. Queria que você falasse um pouco na fatologia, primeira página aí, fortalecimento da autoconfiança e da autodeterminação. Isso daqui é porque a própria onda de amparo, ela propicia isso, né? Qualquer pessoa assim que tem contato com amparo de função sabe que as suas potencialidades são potencializadas quando ela fica conectada com o amparador. Então, na onda de amparo, isso é bem assim, visível, e as ondas de amparo sucessivas, né, elas vão propiciando isso, porque a pessoa ela vê que ela está inserida num contexto maior, né, que não é só ela, que ela faz parte de um todo maior, ela faz parte da coletividade, da para-humanidade, do max-mecanismo, que é algo muito mais forte do que ela. Então, isso daí dá muita segurança, dá muito, digamos assim, convicção para a pessoa de que ela deve ir em frente dentro daquilo que ela está fazendo. Tudo bem? Agora aqui, professora Kátia e Dulce. Percebi que quando o banho energético não é envolvente, é enviado por assediadores. Isso procede? Olha... Esse envolvente aí não está muito claro, né? Se a pessoa está com bloqueio energético, esse banho não vai ser parcial. É pouca informação. E normalmente, para desenvolver a sinalética, você tem que usar outros elementos para amadurecer a sua sinalética. Então, de repente, tem que trabalhar mais para amadurecer seus banhos energéticos aí. Pode ser que para você isso seja significativo, essa envolvência e tal. Mas isso é uma coisa muito pessoal, você vai ter que estudar mais. Vale a pena assistir a tertúlia da professora Malo, né, autobanho confirmatório. Ela deve ter mais dados sobre isso.
E tem também tem o verbete, né, para banho. Tem um outro verbete do professor Valdo também, sobre para banho, né? Porque aí tem N interpretações, né? Então vale a pena aquela velha técnica de você sair pesquisando o que está acontecendo com você, o que aconteceu antes, durante e depois dessas sensações que você tem, para tentar conectar aí alguma ideia que defina melhor o que é que está acontecendo. E aí a gente lembrando, né, que a gente falou ainda há pouco, tenta pescar que sensações você tem, né, que emoções, que ideias, o que é que acontece com você, porque a gente sabe que no nosso nível assim, evolutivo de desenvolvimento parapsíquico, né, a gente pode se enganar. Às vezes a gente acha que está tendo uma interferência de um amparador e não é, e vice-versa, né? Então, realmente preciso ter muito cuidado e pesquisar o máximo que você puder, para poder ir se engrenando aos poucos com as suas parapercepções. E aí também, né, professora Kátia, você deu a dica aí dos cursos, né? De fazer cursos e tem muitas ICs, você, gente, pelo que eu estou vendo, pelo seu... Sim, não conheço assim, exatamente você, mas pelo que eu estou entendendo, você está conhecendo agora com a Conscienciologia. Tenta fazer mais cursos, se você não fez ainda, ou se já fez, curso de imersão, curso de campo, para você desenvolver mais essa sua sensibilidade. Tem instituições só voltadas para o parapsiquismo. Ontem até o pessoal da CIP anunciou o curso 40 Manobras, que vai começar agora. Ele mora em Goiás, né, e tem que programar aí porque curso de parapsiquismo, obviamente, você tem que estar presente, não dá para ser EAD, né, à distância. Mas tenta aí se programar para você, eventualmente, em alguma cidade que tenha. Mais próxima aí de Goiás, tem cursos em Brasília, eu acho que em Goiânia mesmo, né? O IPC tem várias... Fala no microfone. Goiânia tem, porque a Darcy, minha irmã, esteve lá, inclusive ela foi a uma palestra assistindo, que ela gostou muito. Geralmente. É do IPC, justo. Isso, então fica aí a dica para você. Tá certo? Você quer falar mais alguma coisa? Tudo bem? Agora, professora Kátia, na argumentologia, você poderia comentar, se possível com exemplos, os itens iniciativa e aprendizado? Página 22, iniciativa e aprendizado. Isso que a gente estava... Essa questão da iniciativa, acho que a professora Kátia está querendo chamar a atenção, que não adianta a gente ficar sentado, aguardar que o amparador vá fazer alguma coisa e ele vai tirar a gente da inércia. O amparador ele não comete estupro evolutivo. A iniciativa... vamos dizer assim, de projeto, de tudo, é nossa, tá certo? Então, é muito importante que você tenha o seu objetivo, aquilo que a Keiko falou também. Quais são os seus objetivos? Que iniciativa você teve até agora do ponto de vista evolutivo, daquilo que você veio para deixar rastro, para deixar alguma coisa para os outros, né? Da servidão da sua vida. Isso é que é a sua iniciativa. Fez isso... Aí você vai ver a repercussão do amparo. Aí o aprendizado, eu vou passar a bola aqui para alguém. É sobre o aprendizado aí na argumentologia. Não, eu vou voltar lá na Olha, essa teletertuliana, ela é bem assídua, ela mora na Alemanha. Ela manda bastante perguntas. Olha só, é a mesma coisa, vamos voltar lá na onda, tá? Hoje eu estou de surfista, gente. Eu nunca surfei na minha vida, mas eu estou de surfista. Eu já peguei bastante jacaré, pois é. Primeiro, a onda do amparo, ela não é uma onda feita na minha medida, ou para mim, ou para o outro, é para todo mundo, ela está ali. É como uma onda lá na praia, igualzinho. Todos os surfistas estão ali. Por que um pega a onda e o outro não pega? Né? O que aconteceu?
Aí o que ocorre? À medida que também você vai pegando onda, você também vai aprendendo a como é que você faz, aonde que é o melhor lugar de entrar. Esse é que é o aprendizado. Você vai tendo isso. Quanto mais onda você pega, fica mais fácil, né? Não é isso? Então, o que é importante? Eu vou falar isso por causa da onda da África, que a gente nem estava na praia, né, Djalma? Sequer, a gente ainda nem tinha, não tinha nem a prancha. E, de repente, a gente lá surfando na onda da África. Mas é a mesma coisa, você nem sabia o que tinha. Aí vem a onda, você percebeu, opa, saímos correndo, compramos prancha, subimos em cima, fomos para a praia e pegamos a onda, entendeu? Então, é desse jeito, a onda é para todo mundo. Quais as ondas que o outro, às vezes, até te ajuda. Você está vendo que alguém está pegando uma onda lá de amparo num determinado setor, que não vai ser, não é a África só, é a escrita, tem vários exemplos. Você vê isso ali, pô, o que será? Será que aquela ali também não é uma onda boa para eu pegar? Porque às vezes a gente faz que nem a moça fez aí com o amparador. Não, isso não é onda, não é para mim, é só para o outro. Não, a onda está ali, qualquer um pode pegar. Você só precisa saber e querer, que aí ela falou, iniciativa. Toma iniciativa, vai lá. Tem relação direta com a iniciativa, não tanto com você. Não é pelos seus belos olhos, tem a ver com a sua iniciativa. Agora, tem uma pergunta aqui, professora Kátia. Qual cidade do sul da África vocês estiveram? Os três, né? Joanesburgo. É. Então, pessoal, olha, falando em África, eu acho que vocês vão falar depois, né? Mas a gente não pode esquecer de lembrar que esse evento, painel da África, que tem tudo a ver com as vivências aqui relatadas, né? Que vai acontecer entre 13 e 14 de setembro agora. Você pode participar online. Se alguém estiver interessado, você pode fazer as inscrições aqui pelo CAEC, 45-352-52652. Não sei se é possível a pessoa fora do Brasil, mas deve ser, né? E é um preço bom, R$80, você pode participar. E depois eles vão falar aí com mais detalhes, não é isso, gente? Explicar direitinho cronogramas, objetivos. Ontem eu falei aqui do painel, bem bacana, ó. Bem no clima da África. Agora, professora Kátia, também, você poderia dar uma dica de como sair do paradoxo de se sentir muito amparada e não conseguir vivenciar a alegria correspondente no dia a dia, agindo e vivendo de um modo mais leve? Trabalhar mais, né? Trabalhar mais. E aí é aquela história, né? O amparo, ele precisa ter correspondência. Se a pessoa não corresponde, o amparo vai embora. E você poderia... Então, quer dizer, a dica é a pessoa corresponder, não é isso? Que ela pediu. Agora, professora Kátia, tecnologia. Página 21, segunda e quarta linhas. Poderia descrever e dar exemplos sobre a técnica da reflexão na madrugada e a técnica do aproveitamento das oportunidades? Quer falar, Djalma? Técnica da reflexão da madrugada tem um verbete, gente. Técnica de reflexão de 5 horas, da auto-reflexão de 5 horas. Eu acho que é uma das técnicas mais interessantes para se fazer. Oi? Nos 700 experimentos também, a professora Kátia está me lembrando, que aí fala da reflexão específica da madrugada. Porque é engraçado que eu uso bastante essa técnica. Às vezes, se você levantar de madrugada, até para aquela pessoa que está levantando aí com alguma coisa, se você parar para refletir, quando a gente resolve enfrentar as nossas condições pensenicamente, isso é o processo da reflexão. Reflexão, gente, não é remoer as coisas, não. É parar para analisar, para olhar, refletir. Nessa hora, se você vai com esse objetivo, a tendência é o amparador entrar junto com a gente e isso virar um diálogo transmental. Tá? Tanto na reflexão da madrugada, quanto na autorreflexão das 5 horas. Serve para essa moça que estava assim dupla aí também. A autorreflexão de 5 horas pode levar ela a concluir por que ela está sem dupla. Tá certo? Então você vai objetivar, vamos dizer assim, você tem um tema
Se você não tiver um tema, pode ser aberto também. Você faz aquele tema aberto, você faz aquele tema livre. Qual que é o elemento principal? Aí vem aquela inspiração, e você começa a refletir sobre aquele assunto. E refletir, gente, é analisar, sintetizar. Analisar, sintetizar, tirar conclusões. Analisar, tirar conclusões. Não necessariamente anotado. A técnica da reflexão da madrugada permite que você faça anotações ao longo. A técnica da autorreflexão de 5 horas é um pouquinho diferente. Você não faz anotação, só ao final. Estude essas técnicas que podem ajudar bastante. A técnica do aproveitamento das oportunidades, a gente falou muito aqui, né? Falamos de maneira mais informal. Isso é a gente ficar muito ligado, essa questão da reverificabilidade do dia a dia, dos momentos, para a gente não deixar passar aquela oportunidade. Seja a oportunidade da inspiração da ideia, seja a oportunidade da inspiração de uma ação, de uma correção, de um ajuste, seja do que for. Se você começar a fazer isso... Oi? Às vezes é uma sincronicidade, você está lembrando aqui, às vezes é só uma sincronicidade que parece que era simples, mas aquele elemento já te põe em sintonia com o amparador. E, entendeu? De função ou com um amparador específico para uma mensagem específica. É começar a se acostumar a buscar as mensagens por detrás dos fenômenos, por detrás dos fatos e dos parafatos. E geralmente as tarefas, elas se entrepõem. Então é muito raro você assim, ter um trabalho totalmente finalizado antes de outro começar. Geralmente quando um trabalho está chegando numa etapa final, já vem um novo trabalho, né? Então tem uma fase que os dois convivem mais ou menos juntos, se sobrepõem. Né? Agora, que a pessoa precisa ter bastante tranquilidade, né? E muita auto-organização também para a coisa poder fluir bem, né? Porque, que nem você falou ainda há pouco, né? Da importância da pessoa ter auto-organização para esse tipo de... Porque é como se ela começasse a administrar duas vidas, né? Aquela que ela estava tendo até o momento e a nova, que quando essa... né, finalizar, ela vai começar a ter. Uhum. Agora, por falar nisso, tem uma teletertuliana perguntando assim, como identificar a onda de amparo para quem está se preparando para iniciar a prática da TENEPS em breve? Olha, isso daí eu escrevi um artigo que são 23 otimizações da TENEPS, né, da pré-TENEPS. Tem um verbete sobre isso, tem um artigo na revista Consciência. Eu acho que vale a pena, isso funcionaria como se fosse um checklist, né, para você ver, porque muita gente, em relação à TENEPS, eu acho que às vezes as pessoas se precipitam, elas têm indícios que elas deveriam começar a TENEPS, e elas interpretam esse indício como já está na hora de começar a TENEPS, e elas começam sem ainda ter uma organização básica, às vezes daqueles aspectos que são até mencionados no manual da TENEPS. Então, acho que essa interpretação da onda do amparo é que ela também tem que ser um pouco assim, debulhada, detalhada, porque senão o sinal que o amparador deu foi um, e a interpretação que o amparando deu foi outra, né? E aí, dependendo do perfil, do temperamento, a pessoa mais ansiosa, mais afoita, tudo mais, ela às vezes ela pode, né, digamos assim, se antecipar, sendo que ela poderia ter um melhor nível de organização. Porque dependendo da tarefa, se ela não tiver isso muito bem estruturado, mais na frente ela vai ter que parar ou vai ter que voltar para reestruturar aquilo que ficou para trás. Muito bem. Você quer perguntar? Tudo bom? Tudo bem? Você fala da evitação da parapsicofobia. Assim, fazendo analogia lá com a onda da Grace, né? Depois que você toma vários caldos, digamos assim, você fica meio com o pé atrás e, assim, será que onda é essa que eu estou pegando, né? E às vezes algumas pessoas entram nessa parapsicofobia e já nem querem pegar a onda para discernir qual é. Então, dentro desse contexto, como que a gente pode evitar essa parapsicofobia e discernir a onda que a gente está pegando?
Aí no caso é que o parapsiquismo em si, ele é neutro, né? Ele vai depender muito da consim, do equilíbrio dessa consim, da cognição e outros aspectos conscienciais. Então, primeiro momento tem que ver por que a pessoa desenvolveu essa fobia em relação ao parapsiquismo, né? E ela entender que não é o parapsiquismo em si que é negativo, mas é alguma condição pessoal, consciencial, que leva a vivenciar o parapsiquismo de uma forma desequilibrada, negativa, assediada. Então, eu acho que aí a pessoa ela tem que procurar ir fazendo uma autoconscienciometria, autoconsciencioterapia, reciclagens intraconscienciais, e ela se aproximar desse parapsiquismo de uma forma mais técnica, através dos cursos, das leituras, tá certo? Então, acho que pode ser uma condição que possa ajudar. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que, às vezes, caldo é importante para aprender também. Então, o que você tirou dos seus caldos? Tira caldo do seu caldo. Se você não tirar caldo do seu caldo, não adianta, você vai ficar só sofrendo. Então, o objetivo não é o sofrimento, a gente tinha comentado aqui anteriormente. Vai ficar com medo. Você vai ficar só vai sobrar o medo. Então, você tira o sumo. Qual foi o objetivo daquele aprendizado, daquela oportunidade? A hora que você conseguir começar a fazer isso, naturalmente, porque aí isso é a reflexão que eu estava falando aqui antes, você naturalmente vai começando a eliminar a fobia do processo. E aí o parapsiquismo vai reaflorando naturalmente, você vai permitindo que ele reaflore de maneira mais natural. E um ponto que pode ajudar é a pessoa rever as suas comunicações, as suas interações intrafísicas. Porque como o parapsiquismo é um modo de comunicação, de interação, o que ocorre parapsiquicamente, em geral, vai ocorrer nas relações interpessoais aqui na consim. Então, isso daí pode ajudar a pessoa a reciclar esse modo de interagir e, consequentemente, ela também vai ter um melhor aproveitamento do parapsiquismo. Kátia, você já falou dessa paradoxologia? O paradoxo da vida material ser melhor desenvolvida? Não falei não. É tão interessante esse paradoxo, né? Quer falar, Grê? Isso daí é... Às vezes a pessoa ela tem um foco muito, né? Ela quer melhorar, ela quer progredir intrafisicamente, né? Monetariamente, profissionalmente, mas fica por aí. O que ela quer é a melhoria intrafísica, material, como fim, né? Então, o que a gente nota é que, quando a pessoa tem determinados objetivos mais amplos, mais interassistenciais, a vida material dela vai melhorar. Mas quem está propiciando isso, no fundo, é o amparo que ela tem em função daquela atividade, daquela tarefa, daquele objetivo maior. E não em função de algo que ela faça intrafisicamente. Eu não sei se a Grace, aí, que mexe muito com empreendimento, com dinheiro, poderia clarear um pouco mais isso daí, né? Assim. Por exemplo, vou pegar de novo, eu gosto muito da coisa do dia a dia. Desculpa, mas agora o exemplo que está na onda é o da África. Você vai na África. Aí não vendi o tal do terreno por 10 anos, vendo agora. O que a pessoa pensa agora? Nossa, então agora eu vou trocar o carro, vou comprar outra casa, vou fazer mais não sei o quê, vou fazer mais não sei o que lá. Acabou. Perdeu tudo. Sabe, não entendeu nada o que era para fazer com isso, o que tinha que fazer com o material, entende? Então, de repente, não. Aí já tem que ir para a África, gastar, olha só, estou olhando tudo por outro lado, gastar o dinheiro com uma viagem, ir para um lugar que você não conhece, né? Comprar algo que você nem sabe como é que vai ficar lá, você não sabe se lá o dinheiro rende, se não rende, de que jeito que é. Porque lá o dinheiro é rende. Ah, é? O nome lá, o nome do dinheiro é rende. Tá? Então, você não sabe nem isso. Então, quer dizer, você não vai ser guiado pelo material, mas acaba, no final, ele vindo para você. Se você não ficar objetivando isso, depois ele acaba voltando. Agora vamos voltar lá nós, por exemplo, para o Chile. A gente foi para o Chile, a mesma coisa. A gente podia ter comprado lá,
A gente podia ter comprado aqui, está vivendo, tá morando assim, muito melhor. Nós moramos muito bem, não estou falando que a gente não mora bem, não. Mas podíamos até ter feito isso. A gente foi lá e investiu num lugar que a gente nem estava morando direto. Ficamos lá só 2 anos, certo? 2 anos morando efetivamente no que a gente comprou. Quando a gente foi vender, gente, aquilo ali teve um crescimento, uma coisa que a gente não esperava. Um crescimento, um lucro que a gente não esperava. Nós não compramos por causa disso. A gente comprou porque era um local, pelo mesmo modo que a gente chegou à conclusão agora lá na África. Compra é isso que tem que ser comprado. Aparentemente, tem milhões de outros negócios que você podia ter feito ali na África mesmo, locais que a gente poderia ter comprado, que a gente sabe que ia valorizar, que aparentemente aquilo ali não é que não vai acontecer isso. Mas nós não nos preocupamos com isso, é aquilo que tem que ser, é aquilo que vai ser. O lucro, o aspecto material vai vir depois. Né? Aí acho que cabe aquela situação, que muita gente fala assim, não, quando eu tiver o pé de meia, eu escrevo o livro, não, quando eu tiver uma reserva X, eu voluntario mais, e ela nunca vai chegar nisso. Né? Então é um tipo de negocinho que a pessoa tenta fazer, negocinho evolutivo, tenta fazer com os amparadores, e não vai alcançar. E às vezes o contrário é o que vai funcionar. Mete as caras, trabalha, né, se compromete. Você vê, não está errado ter lucro, mas se eu visar só o lucro ou o lucro antes, aí eu já inverti tudo, eu já distorci o negócio. E essa questão de estar no fluxo, estar atento ao fluxo, né, do cosmos, digamos assim, né, você está no processo da tua ProEx, né, dos teus compromissos que assumiu na intermissão, para você perceber, por exemplo, a condição de ser a bola da vez, né, que vocês foram, né, meio que caiu de paraquedas na situação, mas era a condição da bola da vez, né, e você está atento para aproveitar aquela oportunidade ali, né. Eu queria que você comentasse ali na estrangeirismologia o último, auxilium in periculo. Isso aí é a questão da assistência. É assistência. Agora, gente, eu queria que vocês vamos aproveitar esses últimos minutos, vocês podiam falar mais especificamente desse trabalho na África, porque eu penso que alguns, principalmente teletertulianos, não sabem muito. Você falou um pouco dos livros, né, Kátia? Fala mais sobre isso, para a gente aproveitar aqui, até fazer gancho aí para o painel que vocês vão promover, hoje, né? A intercâmbio, né? Intercâmbio Conscienciológico Internacional, Intercons, é a pré-IC, a instituição, aqui com sede aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, que tem como objetivo atender demandas assistenciais internacionais e fazer a conexão dessas demandas com especialistas da CCCI. Esses especialistas, eles podem ser de 3 tipos: especialização profissional, uma especialização no voluntariado ou uma especialização na conscienciologia. Então, vamos supor que apareça uma demanda no exterior de universidades. Quem que hoje, né, a gente fala que seria um especialista aqui com bastante gabarito para atender uma demanda dessa? Seria o professor Rion Braga. Vamos supor que apareça uma demanda lá fora em relação à publicação de livros. Quem é a pessoa também com bastante competência para isso? O professor Hernani Brito. Ou vamos supor que apareça uma demanda em alguma coisa relacionada a projeto de vida, ProEx. A gente conectaria com o professor Laínio Losch. Então, a ideia dessa organização é fazer essa conexão, né, dessas demandas com as pessoas físicas especializadas e, a partir do movimento individual, quem sabe elas levem seus grupos, as instituições afins. O trabalho tem o âmbito, né, a geopolítica é o internacional, é o exterior, fora do Brasil, mas a gente está com foco na África, porque lá o professor Valdo nunca esteve nessa vida intrafisicamente, e foi sinalizado para ele que era para entrar com a conscienciologia lá de modo mais dinâmico. Então, num primeiro momento, o que nós temos de tarefa é a distribuição
principalmente dos tratados da Conscienciologia no continente africano. Então, esse é o empreendimento assim, que nós estamos alavancando nesse momento, e todas essas viagens, esses imóveis, eles dizem respeito a essa tarefa em si, e a questão do intercâmbio, as pessoas que queiram viajar para lá para ajudar nessa tarefa, porque como os correios africanos eles são falhos, nós vamos precisar de pessoas que façam a entrega nas bibliotecas em mãos, né, presencialmente. Então, acho que, basicamente, assim, né, para dar uma visão de conjunto para quem não está aqui, quem não conhece esse trabalho, é isso. A Intercons ela é bem enxuta, né? Nós temos, digamos assim, uma estrutura e um nível de custos que é bem baixo. Então, nós não dependemos de atividades como cursos e outras atividades que as ICs, em geral, desenvolvem para poder pagar os custos da instituição. Todas essas viagens, essas itinerâncias, são feitas, são pagas pelo próprio viajante. Então, não é a instituição que banca, que arca com esse tipo de despesa. E a intenção é essa, já é um treino da pré-intermissiologia, das pessoas aprenderem a serem mais doadoras, não só em termos de conhecimento, das energias, mas também da questão material. E aí a gente aproveita aqui para divulgar, né, o painel da África, que foi uma atividade que o SEAEC pediu, né, que a Intercâmbio desenvolvesse em parceria com eles, e que visa justamente atualizar as pessoas a respeito desses projetos na África, da relação dos voluntários da Conscienciologia com esse projeto maior, né, da questão da Reurbex que está havendo na África, e como que nós podemos nos encaixar, mesmo fazendo um trabalho de formiguinha, mas que já é uma ajuda. Como que as pessoas podem se inteirar mais da realidade atual da África, o que está acontecendo por lá. É um continente, é muito grande, muita gente, né, uma parcela enorme da população mundial mora na África. Então, para a pessoa poder ajudar, ela tem que criar rapport. Para criar rapport, ela tem que conhecer um pouco essa realidade. Então, nesse curso, né, essa atividade que vai ter do painel da África, com várias temáticas, história da África, cosmograma da África, África e pré-intermissão, a questão do livre pensamento, saúde na África. A professora Juliana Costa vai estar presente com as vivências dela também, né, que ela já está lá há muito tempo no continente africano. E nós vamos falar um pouco dos intercâmbios. E o professor Tony e a professora Tatiana, que também estiveram na primeira itinerância administrativa, em maio desse ano na África, eles vão estar fazendo um trabalho de campo energético para ajudar as pessoas a terem um pouco de contato com esse holopensene, as energias africanas. Então, estão todos convidados, são 2 dias de curso, 13 e 14 de setembro, sem ser esse final de semana ou outro. O curso tem um valor de R$ 140,00, que pode ser dividido em 3 vezes, né, no caso presencial, e para quem quiser participar online, o custo é R$ 80,00, basta procurar a recepção do SEAEC. Querem falar alguma coisa mais? Pessoal, então, tudo bem? Tudo. Nosso tempo está esgotado, nós agradecemos muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, a professora Kátia, professora Grace, professor Djalma, tá certo? Então, vamos aguardar o nosso próximo verbete, né, professora Kátia? Que já tem alguns no prelo. Amanhã, né? Amanhã, então, ótimo, muito bom. E vamos, então, às nossas finalizações, né? Hoje a gente fez o anúncio aqui mesmo. Obrigada a todos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 33 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Abordagem da Oportunidade, especialidade Autolucidologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.